Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 59.700 dólares no momento em que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que sobe acompanhando movimentos de alta no mercado internacional. SP500, Nasdaq sobem em resposta aos dados de emprego que nós tivemos hoje nos Estados Unidos. Pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo do que era esperado. Eles caíram, o que afasta o medo da recessão e leva mercados à valorização. Vemos que o Bitcoin está, sim, na batalha para recuperar a faixa dos 60 mil dólares, mas atualmente ele está flertando, testando, retestando a média de 200 dias. Se no micro a gente segue em um ponto crítico, no macro a gente segue em uma movimentação hiper bullish. O que isso está trazendo de movimento para as altcoins? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Bitcoin, pontos críticos, Bitcoin no macro e altcoins. Vamos analisar várias delas. Então, fique até o final. Eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, mais uma vez, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. E eu quero também te fazer um convite. Todo mês de agosto, eu abro vagas para o nosso curso de análise gráfica e focado em estratégias de trade e investimento, porque é o mês do meu aniversário. Todo agosto a gente abre vagas para o curso Enriquecendo com Criptomoedas 5.0. E não é diferente. A gente abre hoje as vagas para o curso e você pode acessar informações e discutir, debater, entender exatamente o que a gente entrega neste curso com o nosso time que está esperando o seu contato. Curso Enriquecendo com Criptomoedas com desconto e também com bônus imperdíveis para você. Como é que você faz para ter mais informação, já que você quer investir em conhecimento para lucrar de verdade nesse mercado? Como que você faz? Primeiro, você vai aqui na descrição do vídeo. Vai clicar no nosso grupo do Telegram geral. É um local que eu passo muitas dicas, análises, insights. É gratuito. Nosso grupo do Telegram, o link está aqui embaixo do vídeo. Você clica neste link, entra no nosso grupo e vai lá na última mensagem do grupo, que vai ter um @oficial LuanFX. Clicando no @oficial LuanFX, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar tanto as informações do curso quanto as informações do Premium e Desafio. Aproveite, a gente vai estender estas vagas para esta semana, que é a semana do meu aniversário. Então, invista no seu conhecimento e se você quiser saber mais e aprender junto comigo, basta você entrar no nosso grupo geral. Agora vamos falar do Bitcoin, que está em uma bandeira de alta. Sim, todo este movimento, e eu te falo de forma objetiva, um movimento de 169 dias, que muito provavelmente vai passar aí de 170 dias de lateralização. Como eu já falei antes, essa é uma oportunidade única para você comprar o Bitcoin e investir em bons projetos antes do mercado explodir. Muita gente está cansada, muita gente fala, porque o mercado não faz nada. Acredite, quando o mercado começar a subir, você vai pedir muito e vai lembrar que você teve uma grande oportunidade. Você vai pedir de novo, será que não volta para aquele ponto? Será que não voltará para aquele ponto? E o ponto é o ponto atual. Nós estamos diante
sim, de um padrão de acumulação, mas é um padrão que, uma vez que for rompido, vai nos colocar com uma bandeira de alta, com alvos acima dos 100 mil dólares. Não é brincadeira este movimento. E eu não estou nem falando de movimentos acima dos 100 mil dólares. Eu estou falando do ponto atual, no padrão gráfico que nós temos hoje. Este é um padrão de continuidade de alta. E você deve entender isto como algo muito sólido, porque a gente teve quedas e teve as oportunidades com a demonstração de perda de fundo sem continuidade, perda de fundo sem continuidade, perda de fundo sem continuidade, perda de fundo sem continuidade. Este é um padrão bullish e muito bullish, na verdade. Então, no macro, eu gosto de lembrá-lo. A gente pode lateralizar por mais tempo? Pode. Mas a partir do momento em que nós tivermos o rompimento deste padrão, o movimento de aceleração vai acontecer. E quem não estiver pronto, quem está agora achando que o mercado vai a 12 mil, vai acabar se frustrando muito. Lembre-se deste padrão, tire um print deste padrão e estude este padrão. É um padrão de continuidade de alta. E se este é um padrão no macro de continuidade de alta, no micro a gente segue numa batalha. Mesmo com Nasdaq, mesmo com S&P 500 subindo, a gente segue numa batalha. Uma batalha de curto prazo, ferrenha, para ficar acima da faixa de 60 mil dólares? Sim, a gente precisa de um fechamento acima de 62.800 para que a gente tenha as movimentações de rompimento confirmado, que aumentam a probabilidade da gente vir buscar justamente a resistência. Estas faixas de preços superiores. Só que, e se a gente corrige? E se a gente cai? Se a gente cai, você deve lembrar do seguinte. Você deve lembrar que a gente sequer se aproximou da faixa de Fibonacci, de retração de Fibonacci. 38,2618. A gente nem encostou, na verdade a gente nem encostou. A gente chegou muito próximo na semana passada, chegamos muito próximos hoje e a gente acabou que não encostou nessa faixa de preço. Então saiba que, se a gente chegar nestas áreas, eu posso falar por mim, eu farei mais compras e trades em altcoins. E se a gente simplesmente ultrapassar este movimento e formar uma base de preço, eu também farei este movimento de exposição, aumento de exposição. Por quê? Porque o cenário segue este. No macro, a gente segue em acumulação para romper para cima. Então, correções abrem oportunidades para quem está visando o longo prazo. Fique atento a estas faixas de correção e essas faixas de rompimento. Elas são importantes. E coloque muito bem alertado, coloque um alerta para você nos preços que eu vou te falar. Resistência 62.800, 62.800 é uma resistência. Se a gente começar a fechar acima, a gente com certeza vai aumentar em muito a probabilidade de testar os topos. E suporte mais importante é o suporte de 57.400. Perdendo esse suporte, a gente já começa a chegar nas faixas de retração de Fibonacci, o que por uma consideração, análise do price action, é uma faixa de oportunidade. Então nós temos faixa oportuna acima e abaixo, lembrando sempre do movimento macro e do movimento do mercado internacional, que está indo para cima. O Bitcoin e as altcoins, elas estão um pouco defasadas por conta do medo
de vendas de bitcoins pelo governo americano. Mas o que a gente acompanha é que, uma vez que o mercado internacional acelera e o mercado cripto fica para trás, isso leva posteriormente, e isso aconteceu na grande absoluta maioria das vezes, a gente vê o mercado cripto se recuperando posteriormente. Então fique atento ao movimento positivo do mercado internacional e acompanhem o mercado cripto, que pode sim colar ao mercado internacional posteriormente. E o Total 3? E as altcoins? Bom, as altcoins seguem simplesmente muito fortes. A gente está vendo vários ativos se valorizarem hoje. 5%, 10%. Vários ativos estão tendo belíssimas movimentações. E a gente segue de olho justamente neste padrão gráfico do Total 3. Total 3 que está em um canal de baixa e canais de baixa em uma tendência de alta tem a sua maior probabilidade o rompimento dos topos. Então, se a gente acabar por ver Total 3 acelerando, saiba que é muita grana entrando para as altcoins. E é pensando nisso que a gente vai analisar várias delas seu pedido, atendendo a seu pedido. Você pediu ontem e eu vou analisar. E se você pedir hoje, o que você acha que eu vou fazer? Amanhã é óbvio que eu vou analisar, então peça aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Vamos começar com um ativo que a gente vem falando muito, a Aave. É um projeto que entrega valor, está sim tendo uma evolução muito interessante e, olha só, a gente viu o mercado sair de um round bottom, rompeu uma resistência, acelerou, começou correções, mas dentro desta correção começou a formar uma cunha descendente. Tivemos rompimento, teste, queda livre, foi aquela queda livre que tivemos na semana passada, forte recuperação com rejeição, e olha só essa semana, somente esta semana subindo 22%. Não é à toa que este é um dos ativos que eu abri trade alavancado e obviamente já protegi. Trades que, como sempre, são comunicados ao Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Então todo mundo recebe acesso completo àquilo que eu faço nos meus grupos Prêmio e Desafio. E a gente segue nesta operação com uma visão extremamente bullish e agora atentos a rompimento desta faixa de resistência. Se a gente tiver o rompimento confirmado desta faixa de resistência, isso vai abrir caminho para mais valorizações. Neste momento, você que não comprou nestas áreas, você deve esperar. Por quê? Porque comprar em uma resistência é algo muito crítico. Você não compra em resistências. Você compra ou em suportes ou depois de uma resistência ser rompida. Então eu aguardaria uma aceleração, teste e aí sim abriria espaço para exposição. Quem comprou, maravilha. Esta é uma cunha descendente com rompimento normalmente para cima, que é exatamente o que está acontecendo. Vamos acompanhar o fechamento da semana para trazer mais atualizações para você. GLMR, outro padrão gráfico, e eu posso até ajustar aqui, eu quero mostrar para você outro padrão gráfico de cunha descendente. Nós temos aqui essa faixa superior e a gente tem aqui uma faixa inferior. Olha só, nós temos de forma muito clara uma cunha aqui, cunha descendente. Cunhas descendentes têm como padrão o quê? Perda dos fundos sem continuidade. Fez o fundo, certo? Perdeu o fundo, não teve continuidade. Perdeu o fundo, não teve continuidade. Perdeu esse fundo, chegou aqui, não teve continuidade. Este é um padrão clássico de cunha descendente. Devo lembrá-lo, cunha descendente,
aqui GLMR, cunha descendente, com o apoio de um suporte. Nós temos o apoio de um suporte aqui. Então nós temos o suporte, temos este movimento que inclusive trouxe uma perda dos fundos sem continuidade. Na minha humilde opinião, para quem está de olho em GLMR, pode ser uma área de buy zone, porque o seu risco versus retorno é muito interessante. Se você considerar risco e retorno, a gente considera risco 18%, potencial retorno pós-rompimento desta cunha, que é um padrão que normalmente rompe para cima, de 360%. Ou seja, está falando aí de 20 para 1. Retorno de 20, risco de 1. Para cada $1 que você arrisca, você tem o potencial de lucrar 20. É um risco-retorno extremamente interessante. Então, inclusive para quem está de olho em trades, esta pode ser uma operação que sim, é óbvio, de risco, mas que pode ser válida para quem tem esse perfil mais agressivo. Então a gente coloca aqui, vem aqui e vem aqui. Isso considerando apenas um movimento que o leve para o topo deste movimento. GLMR, se for entendido por você como um belo de um projeto, você pode, obviamente, fazer os seus investimentos, considerando que ele vai ter um avanço e, óbvio, um avanço neste caso traria um belíssimo também de um retorno. Então, fique atento, acompanhe este tipo de padrão, que é um padrão bem interessante. Outro ativo que para mim está bem interessante e tem um risco-retorno espetacular é qual? YFI. Eu não tenho este projeto, mas eu começo a olhar com carinho por quê? A gente obviamente tem uma linha de tendência de baixa aqui, tá? A gente pode considerar uma cunha nesta área aqui, mesmo padrão gráfico, cunha descendente. Só que a gente tem este padrão de acumulação que é muito forte. Então a gente tem este suporte que é muito forte. E a resistência, obviamente, é muito forte. Então, quem gosta de operar padrão de acumulação pode comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, vender aqui, comprar aqui. Como a gente está numa cunha, o risco versus o retorno é muito interessante. Então pode sim até valer a pena. Então este vai ser um cara que eu vou colocar na minha watchlist, considerando um potencial movimento e até um trade, neste caso, por conta do quê? Deste suporte claríssimo que nós temos aqui. Temos um suporte aqui, tá? O risco de 18%, potencial retorno de 413, obviamente no longo prazo, isso aqui acaba sendo extremamente interessante. Por quê? Porque a gente tem uma movimentação de acumulação aqui, então esta área de suporte pode ser o que a gente chama de pescaria de fundo. Então fique atento, YFI pode abrir oportunidades para quem gosta desse tipo de risco. NIR, não mudo a minha visão para NIR. Já apresentei esta consideração no começo da semana e ela se mantém. Eu aguardaria um pivô de alta, pernada para cima, acima das faixas de 4,60, teste e aí sim abriria espaço. Avalanche, olha só o que a gente tem também, round bottom, suporte e resistência, cunha descendente. Maravilha, você sabe que os melhores pontos para compra, considerando risco e retorno, é no fundo da cunha, no final e no fundo da cunha. Aqui a gente tem uma intersecção interessante, inclusive com uma retração de Fibonacci, nos colocando na faixa mais crítica de Golden Pocket, que é a retração de ouro. Então aqui acaba sendo também extremamente interessante. Para quem gosta de Avalanche, esse é um dos melhores pontos que você vai ver em Avalanche, considerando um cenário bullish. Por quê? Porque ele atingiu essa área praticamente 10 meses atrás, 9 meses atrás, então é muita coisa, tá? Então a gente tem aí uma correção bem saudável. Solana. Eu gosto desse movimento Solana, embora Solana agora esteja
em um padrão de equilíbrio. A gente pode considerar que Solana fez topo, fez fundo ascendente. Então, a gente está indo para formar um topo descendente e seguir neste movimento. Qualquer área abaixo de 130 acaba sendo uma área de buy zone, porque a gente tem um suporte muito claro aqui. Então, seria interessante para quem quer se expor uma faixa de preço abaixo de 130. GMX. GMX está um pouquinho triste. Mas a gente tem aqui uma pseudo cunha, tá? Em todo esse movimento. Então a gente puxa aqui. A gente tem uma pseudo cunha. A gente tem também neste movimento aqui uma pseudo cunha. E o que eu gostaria de ver para considerar compras, se eu quisesse comprar? Eu aguardaria justamente este movimento que eu te mostro aqui. Rompimento, teste, e aí sim eu gostaria de comprar. Depois de um rompimento desta faixa, principalmente da parte de 30 dólares, rompendo 30 dólares, acelera, mostra um topo acima do topo anterior, ou seja, acima de 34, e aí sim começa uma correção. Se isso acontece, aí abre espaço para compras. Atom, não compraria de maneira nenhuma. Por quê? Está perdendo os fundos, confirmou a perda dos fundos e não está tendo nenhuma reação. O que é necessário para a Atom sobreviver? É isso aqui, ó. Simples movimento de recuperação, fundo ascendente. É somente neste cenário. DOT, idem, eu aguardaria um movimento, tá? Perfil conservador. Perfil mais agressivo, talvez na semana que vem, num eventual teste ou aproximação e perda da faixa de 4 dólares. E aí também DOT abriria um caminho interessante. Dusk num limite que, deixa eu ver, acaba até sendo plausível aqui, tá? Mas sendo extremamente sincero, exposição só numa demonstração de força um pouquinho maior. Demonstra força, nem precisaria romper essa faixa aqui. Demonstra força, faz um fundo ascendente, aí eu começo a enxergar aqui um ombro, cabeça-ombro inverso, e aí sim começa a ficar interessante. Acro, não tem o que fazer, não tá legal. Ó, pivô de baixa, não tá legal, aguardaria, não compraria agora de maneira nenhuma. Pepe não mudou absolutamente nada. A gente gostaria de ver isto aqui acontecer, ó. É isso aqui. É o que eu adoraria enxergar. Por quê? A gente tem um ombro, cabeça e um eventual ombro do lado direito, para aí sim a gente ter altas. Zílica! Vamos, Zílica no semanal. Está em uma faixa interessantíssima, por quê? Tá numa cunha muito clara e tá numa faixa ainda de suporte, ó, suporte, perdeu um pouco, mas não confirmou esta perda. E a gente sabe que esse é um padrão que normalmente rompe para cima. Então, você tem aqui, claro, um ponto de... Isso aqui é muito chato, neste programinha do TradingView. Vamos lá, se eu consigo fazer isso. Pronto, consegui. Você tem aqui uma área de stop e uma faixa de alvo. Risco retorno de 10 para 1, obviamente potencializando esse movimento se a gente tiver o rompimento e rompimento desta faixa, o que acaba sendo extremamente plausível se a gente está falando de um bom projeto. E na minha humilde opinião, este é um bom projeto. Você pode aguardar o rompimento, ou você simplesmente corre o risco em um stop nesta faixa de preço. Isso vale até para investimentos, tá? Então a gente está falando de trade e investimento. E por fim temos Realio. Nem sei se é assim que chama o projeto, mas ficou assim. Semanal, gráfico de 3 dias. Tá vendo aqui, ó? Fica no gráfico de 3 dias mais fácil. Canalzinho de baixa,
Padrão que normalmente rompe para, adivinha, cima. E a gente tem uma área clara aqui, ó, de suporte e resistência. Então, semanal tá bem interessante aqui. Sustentou, rejeitou. Perfil agressivo aguarda um movimento de reteste nessa faixa aqui. Conservador é rompimento, teste e aí sim oportunidade. Então tá bem claro também este movimento para você. Bitcoin se mantém saudável, mercados internacionais ainda mais saudáveis, Total 3 está sim muito resiliente e vários ativos estão abrindo oportunidades neste momento. Aproveite essas oportunidades, porque uma vez que esse movimento aqui acontecer, você não vai ter tanta oportunidade para comprar. E a gente sempre fala, oportunidade de compra vem no medo. E o sentimento do mercado ainda é de medo. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de apresentar alertas, tudo com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.